Estamos na 8ª lição do nosso estudo sobre o livro de Salmos. E qual é o tema da lição de número 8, o tema desta semana? Como adquirir sabedoria para termos uma vida justa. Eu vou apresentar para você 4 dicas, 4 passos, de acordo com os Salmos, de acordo com a Bíblia, para termos uma vida justa, ok? E no final, eu vou mostrar para você algumas das bênçãos de vivermos de maneira justa diante de Deus. Antes de continuarmos na lição, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque se você não fizer isso, você não vai ser notificado do conteúdo novo que eu tenho produzido aqui semanalmente. Então ative as notificações, se inscreva no canal, isso é muito importante. E lembre-se de uma coisa, você pode ser um parceiro, uma parceira evangelística aqui no canal. E como? Compartilhando este conteúdo. Quando você compartilha, você mostra para o YouTube a importância do conteúdo e ele entrega para mais pessoas. Então, participe comigo e vamos então agora para o nosso estudo. Esses 4 passos são obedecer a Deus pela fé, compreender que a vida é breve e aprender a viver. Terceiro passo para ver uma vida justa, refinarmos o nosso caráter por meio das provações. E quarto passo, orar constantemente, pedindo proteção contra o mal e contra as tentações. Esses são os 4 passos que nós vamos estudar agora aqui nessa lição. Vamos para o primeiro? O primeiro passo para termos uma vida justa é obedecermos a Deus pela fé. Eu vou colocar aqui na tela para você os textos, não o texto completo, só as referências, porque eu preciso que você leia essas referências, acompanhe-as para você entender o argumento que eu vou apresentar agora. Então, você vai ler Abacuque 2,4, Romanos 1,17, juntamente com o Salmo 119, versos 1 a 16 e 161, 1 a 168. Vou dar outras referências. Coloque também aí, anote Romanos 1,5 e Romanos 16:26. Leandro, por que todos esses textos? O que isso tem a ver com obedecer a Deus pela fé? Simples. Todos esses textos nos mostram que a fé e a obediência estão de mãos dadas. Por exemplo, em Romanos 1,17, quando Paulo diz que o justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque 2,4, onde na parte final é dito, o justo viverá pela fé. Então, você já percebe aí que esta teologia que desassocia a fé da obediência, ela não é bíblica, ela é corrompida. Na Bíblia, a obediência não é algo legalista que ajuda você a adquirir a salvação, mas a obediência é o fruto, é o resultado da atuação do Espírito e do novo nascimento efetuado em você. Isso porque, de acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. De acordo com Hebreus 8,10, na nova aliança, Deus imprime, escreve os princípios dele no nosso coração. Romanos 6-8 ensinam que, por não estarmos mais debaixo da condenação da lei, agora o Espírito Santo vai nos ajudar a termos uma vida de santificação. E ao sermos libertos da condenação da lei, agora ela vai passar a ser um princípio de vida e não um meio de salvação. Então, esses textos reunidos que eu sugeri para você aqui na tela são muito importantes para você compreender que a obediência pela fé é algo fundamental para desenvolvermos um caráter justo e termos uma vida justa. Paulo usa essa expressão obediência por fé, tanto em Romanos 1,5, quanto outro texto que eu citei para você, Romanos 16:26. Então, se Paulo fala em obediência por fé ou pela fé, é óbvio que não tem como você separar as duas coisas. Então, cuidado com essa teologia antinomista que coloca em oposição a fé com as obras. É uma teologia perigosa e que vai impedir com que muitos cristãos sinceros compreendam em definitivo e de forma completa o plano de salvação. Não tem nada a ver com julgamento com salvação pelas obras, diríamos assim, mas obras como resultado de uma vida que está passando pelo processo de santificação. Você vê aqui no Salmo 119,
No versículo 1, por exemplo, diz assim, ó: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo coração. Então o que o texto está dizendo aqui? Que feliz é aquele que obedece a Deus. Agora, óbvio, né? Esta felicidade é o resultado de você estar em harmonia com princípios, né? De ordem moral, de ordem espiritual. Não porque você vai receber a salvação por você obedecer. Nós obedecemos não para sermos salvos, mas porque estamos salvos. E aí você vê que entre as bênçãos que Deus oferece, aqui no Salmo 119, 1 e 2, e também, nesses dois aqui, dois primeiros versos, nós recebemos felicidade. No verso 9 diz que o resultado é a pureza, porque diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. E terceira bênção, Salmo 119, verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então você vê aqui essas bênçãos da obediência: felicidade, segurança e pureza e paz. Óbvio, isso não significa que você não vai pecar mais. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, mas não da presença dele. Então você e eu pecaremos e pecamos. Só que aí nós podemos confiar no ministério sumo sacerdotal de Cristo, onde ele está no santuário celestial agora, intercedendo por nós. 1 João 2, 1 e 2 diz: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, em resumo, de uma forma bem resumida, isso é o que a Bíblia nos apresenta aqui, especialmente nesses textos que eu disse para você no princípio, o que a Bíblia diz sobre obedecer pela fé. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não queira obedecer a Deus para ser salvo. Isso é impossível. Tenha fé. Seja salvo por Cristo e pelos méritos dele. E como resultado, você terá uma vida de obediência. Terá falhas? Terá, mas você tem um advogado intercedendo por você. Então essa é a primeira dica bíblica para adquirirmos sabedoria para uma vida justa. Segunda dica bíblica para aprendermos a ter sabedoria e uma vida justa. Aprendermos a vivermos. Precisamos primeiramente compreender que a vida é breve para que possamos, obviamente, aprender a viver. Isso está no Salmo capítulo 90. Este salmo aqui foi escrito, por Moisés. Vou ler para você o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que significa pedir a Deus ajuda, auxílio para contarmos os nossos dias? No contexto, é você aprender com ele sobre refletir sobre a brevidade da vida, para que você aprenda a desfrutar a vida ao máximo com sabedoria. Aqui você lê dos versos 10 a 12, que o contexto é exatamente esse. Fala no Salmo da eternidade de Deus em comparação com a transitoriedade da vida humana. E aí no verso 10, diz assim: aos dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Já que os dias são breves, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, este é um outro passo que devemos dar ao longo da nossa jornada para aprendermos a ter a sabedoria para vivermos uma vida justa. Compreendermos que a vida é breve e que por isso eu preciso amar, reverenciar a Deus, para que eu possa, nessa relação com Ele, aprender a viver o melhor da minha vida, enquanto Jesus não volta. E se eu vier a morrer, antes de Jesus voltar, se Cristo não voltar na minha geração, eu tenho que ter tido uma vida bem vivida. Eu tenho que ter deixado um legado para o mundo. Então o Salmo 90, 12 nos convida a isso. A compreendermos a brevidade da vida e a não desperdiçarmos o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas banais. Terceiro passo para adquirirmos sabedoria e vivermos uma vida justa: refinarmos o nosso caráter por meio das
provações. Isso nós encontramos no texto bíblico. Vamos aqui olharmos alguns versos. O primeiro que eu vou ler aqui para você, Salmo 105, vamos ver do verso 17 ao 22. Você vai ver que para o salmista, as provações podem ser vistas como oportunidades para o refinamento do caráter. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Aqui há uma recordação da história de José. E aqui mostra, preste atenção, especialmente no verso 19, que o que aconteceu com José provou. E realmente a provação pela qual José passou fortaleceu o caráter dele. Deus ordenou que os irmãos de José fossem maus e o vendessem. Deus não fez isso. Agora Deus é soberano, ele consegue transformar uma tragédia numa bênção. E aquilo foi necessário para que o mimado José, diríamos assim, ao fortalecer o seu caráter, pudesse depois ser usado por Deus para salvar tanto o Egito da fome quanto os próprios descendentes, os israelitas, de onde veio surgir o povo de Israel. Então você percebe aqui que a provação, mesmo que você e eu desobedeçamos a Deus e cheguem consequências, Deus acaba permitindo, tanto para nos reeducar, e certas provações surgem na nossa vida realmente, porque estamos em um mundo de pecado, mas aí você e eu temos que ter a mentalidade correta diante dessa provação. Eu posso ou desanimar, vou desistir da vida cristã e por aí vai, ou eu posso pensar o seguinte, bom, é uma oportunidade para refinar o meu caráter, assim como a sujeira, a escória é tirada do ouro no meio do fogo. E o apóstolo Pedro usa esse exemplo. Um texto que eu recomendo para você é 1 Pedro 4, 12 a 19. Ali Pedro apresenta este propósito purificador da nossa vida, do nosso caráter por meio de provações. Então leia 1 Pedro 4, 12 a 19. E aí nós podemos, com a história tanto de José quanto de outros personagens bíblicos, aprendermos o quê? Que as provações refinam o caráter e podemos aprender também a não praticarmos os mesmos erros praticados no passado e que todos trouxeram problemas para os filhos de Deus. Outro detalhe, tenha em mente o seguinte, quando Deus disciplina um filho dele, por exemplo, transgredimos leis, recebemos consequências. A disciplina de Deus não é para destruir, é para salvar. Lógico, Deus manda juízos para destruir, sim. Um exemplo, o dilúvio, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, as vezes em que Deus usou Israel para destruir povos pagãos. Então, Deus manda, sim, juízos sobre os ímpios. Esses juízos vêm desde agora, não é só no final vai ser o severo, pesado, quando o ímpio será jogado no lago de fogo e castigado proporcionalmente às suas obras. Mas Deus envia juízos para os ímpios, sim. Para os ímpios, Deus envia juízos. Para os seus filhos, Deus envia uma disciplina corretiva para salvá-los. Leia Hebreus capítulo 12. Todo pai e toda mãe, quando disciplina um filho, é porque ama. Estou falando dos pais e mães bons, tá? É quando ama. Então Deus disciplina não para destruir, mas para salvar, fortalecer o caráter. E aqui vamos para o quarto passo, para desenvolvermos uma vida sábia e aprendermos a viver neste mundo de maneira justa, é orarmos constantemente, pedindo proteção contra o mal e contra as tentações. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ali 6 a 11,
né, tem uma parte da oração que ele diz, né, e que devemos orar para que Deus nos livre, não nos deixe cair, né, em tentações. Então, isso deve fazer parte da nossa oração. Pedir a Deus que nos ajude a superarmos tentações ou não cairmos nelas, ou até pedirmos que elas não cheguem, mas muitas vezes somos pecadores, vamos chamar a tentação, não tem jeito. Neste caso, contamos com o perdão divino e seguimos adiante, né? Agora, temos que orar para sermos protegidos contra as tentações ou para não cairmos nelas e orarmos para que Deus nos proteja da influência dos ímpios. Aqui no Salmo 141, Davi tem um pedido a Deus para que Deus o livre tanto do mal quanto da influência corruptora dos ímpios. Isso aqui é muito importante. No verso 4, por exemplo, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Aqui o salmista pede a Deus para que não permita que o coração dele se incline para o mal pela influência das más companhias. Isso aqui é muito importante. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Você e eu não podemos considerar como tendo pouca importância o associar-se com más companhias. Tem que ter muito cuidado com isso. O Salmo 1 diz, né, que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então você precisa aprender a escolher pessoas para o seu convívio. Não faça como alguns analfabetos funcionais que interpretam isso como dizendo o seguinte: bom, então quer dizer que você não tem que evangelizar os outros, só conviver com gente boa? Eu não estou dizendo isso. Tem o momento sim de evangelizar, mas há pessoas do seu convívio muito próximo e você tem que conviver com pessoas que contribuam para você se aproximar de Deus e fortalecer bons hábitos. Isso é básico. O Salmo 115, verso 8 reforça isso. Aqui fala da lei do modelamento. Você se parece com aquilo que você contempla. Então no Salmo 115, 8, o salmista diz: tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, se nós nos tornamos semelhantes aos deuses, diríamos assim, que adoramos, e inclusive as pessoas com quem nos relacionamos, é óbvio que temos que saber escolher boas companhias. Tá? Então, isso é fundamental para todo cristão que deseja viver de uma forma íntegra, justa e sábia. Ok? E para finalizar, vamos ver as bênçãos de uma vida justa. Já mencionei antes algumas bênçãos da obediência. Vamos ver aqui algumas bênçãos da vida justa. Você pode ler o Salmo 1, 1 a 3, mas eu vou ler aqui para você. Leia também, se você tiver tempo, o Salmo 128. Mas eu vou ler aqui para você o Salmo 112, alguns versos do Salmo 112, para você ver algumas das bênçãos de você seguir esses 4 passos e viver uma vida justa. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, a primeira bênção, felicidade. Ser bem-aventurado é ser feliz. Porque quando você vive de acordo com os princípios de Deus, a tua vida anda melhor. Agora veja outra bênção. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. O que você percebe aqui? Além da felicidade, viver de acordo com a palavra de Deus, ter uma vida justa traz prosperidade em todos os sentidos. Lógico que no mundo de pecado isso não é absoluto. Chegarão momentos em que você e eu descuidaremos de algumas áreas da vida e não teremos prosperidade. A prosperidade e a felicidade absolutas é após a volta de Jesus. Apocalipse 21, 4 nos mostra que será na eternidade que não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor,
Então Deus promete felicidade, promete bênçãos para os seus filhos, sim, que estão de acordo com a sua palavra. Só que isso não pode ser absoluto, porque muitas vezes nós não seguimos esta palavra. E porque vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, em que o mal pode chegar a bons também, além de chegar aos maus. Tá? Mas há esta promessa da palavra de Deus, e você deve se firmar nela e buscá-la. Só tenha em mente que a prosperidade na Bíblia, aqui nesse contexto você vê que essa prosperidade envolve tanto uma família bem estruturada, quanto prosperidade material. O que isso significa? Você tem a prosperidade de algo amplo, holístico na Bíblia. Você tem que melhorar, e eu também, financeiramente. A bênção de Deus envolve o aspecto financeiro, mas se você não tem uma família estruturada, a tua prosperidade é bem completa. Nem dá para dizermos que isso é, na verdade, prosperidade. Se você ler, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, você vê que a prosperidade ela é holística, envolve todos os aspectos da vida. Envolve o físico, o mental e o espiritual. Então, resumindo, nós aprendemos hoje 4 passos para adquirirmos sabedoria e vivermos uma vida justa. Passo número 1, obedecer a Deus pela fé. Passo número 2, compreender que a vida é breve e por isso devemos aprender a viver. Passo número 3, refinar o caráter em meio às provações. E passo número 4, orar, pedindo proteção contra o mal e contra as influências malignas, bem como contra as tentações. Esses são os passos. Eu desejo que Deus abençoe a você para que, com a ajuda do Espírito Santo, você desenvolva isto ao longo da sua jornada cristã, assim como eu quero também desenvolver na minha. E ainda nessa semana vou postar aqui outra reação, um react a outro vídeo de alguém que andou aí falando coisas que não sabe a respeito da doutrina que os adventistas seguem. Então é importante que você se inscreva aqui no canal para você ser notificado. Muitas vezes você pode perder um conteúdo riquíssimo porque você não se inscreveu e não ativou o sininho das notificações. Não faça isso, vai ser uma bênção. E aproveite e compartilhe esse conteúdo com muitas pessoas, porque fazendo isso você está contribuindo também para evangelizar, para ensinar outras pessoas sobre a Bíblia. Porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende a importância desse material e mais ele entrega para as pessoas. Então, seja meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, minha parceira nesse trabalho, tá bom? Que Deus guarde a você e nos vemos em um próximo estudo.